Nós seguimos aqui nas nossas aulas da disciplina de projeto de máquinas e vamos continuar falando sobre os mecanismos de transmissões flexíveis com foco nas correntes. Nós já falamos aqui na videoaula anterior sobre as características gerais das correntes. Características como a forma geométrica e também falamos sobre o efeito poligonal, falamos sobre as dimensões principais, como, por exemplo, o passo da corrente, que é a base para a seleção e especificação da corrente. E é esse assunto que nós vamos trazer de uma forma aqui mais aprofundada nessa parte da videoaula. Um assunto que é os parâmetros para o dimensionamento. Mas por onde nós vamos começar? Quais que são os parâmetros principais? E entre os parâmetros principais, nós temos o número de dentes mínimos, ou melhor dizendo, o número de dentes recomendado para a menor engrenagem. E nós temos essa recomendação tanto para a corrente de rolos, quanto também para a corrente de dentes. E essa recomendação pode ser baseada na relação de transmissão. Então, nós vemos aqui que quanto maior a relação de transmissão, ou seja, quanto maior essa diferença entre a menor engrenagem e a maior engrenagem, nós vamos observar um número de dentes recomendável para a menor engrenagem um pouco menor. Então, vamos aqui tomar como, por exemplo, quando nós temos uma relação de transmissão igual a 2, nós temos como recomendação para a menor engrenagem 27 dentes. Ou seja, a maior engrenagem vai ter qual número de dentes? Vai ser 27 vezes 2. 27 vezes 2, 54 dentes vai ter a maior engrenagem. Isso, é claro, como eu disse, é uma recomendação. E essa recomendação acontece principalmente até, então, essa relação de transmissão igual a 6. Não sendo recomendável ter uma relação de transmissão maior que 6. No caso da transmissão por correntes e rodas dentadas. E nós temos aqui, então, novamente uma recomendação, falando também que, de forma alguma, é recomendável ocorrer uma transmissão com um número de dentes menor que 9. Isso para a roda dentada. Isso quando nós temos corrente de rolos e quando existe a possibilidade de aplicação de uma corrente com rodas dentadas de dentes, corrente de dentes, a recomendação é que a roda dentada tenha um número mínimo de dentes superior a 13, ou não é recomendável que se tenha uma roda dentada menor que 13 dentes. E o contrário também pode ser analisado. Existe também uma indicação sobre o número máximo de dentes para a roda dentada. No caso da corrente de rolos, esse número de dentes máximo é recomendável que seja até 120. E no caso da corrente de dentes, o número máximo de dentes recomendável para a roda dentada é igual a 140. Então, essas aqui são algumas recomendações gerais que versam sobre a especificação da roda dentada e também das correntes. Mas vamos seguir falando agora sobre a recomendação de velocidade máxima para ser aplicada quando nós temos a transmissão por correntes e rodas dentadas. Nós falamos que existe uma limitação em relação à velocidade de aplicação, quando nós aplicamos as correntes, e as rodas dentadas. Mas, de certa forma, nós até podemos alcançar uma velocidade de rotação no eixo mais rápido, uma velocidade significativa. E aqui nós temos como exemplo, para o passo, por exemplo, de 12,7 milímetros, uma velocidade máxima para esse eixo mais rápido de até
3.300 rotações por minuto. Então, vejam que é uma velocidade significativa. Contudo, nós podemos observar que quanto maior o passo, que é a distância entre os elos, quanto maior esse passo, menor é essa velocidade máxima recomendada. Mas, mesmo assim, vejam que é uma velocidade significativa para esse eixo mais rápido. Uma velocidade de até 1.300 rotações por minuto, quando nós consideramos um passo para a corrente de 31,75 milímetros. E da mesma forma, né, que existe uma recomendação em relação à velocidade angular, nós também podemos observar o limite da velocidade tangencial, que no caso da corrente de rolos é até 12 metros por segundo. E no caso das correntes dentadas, essa velocidade alcançada máxima pode ser até um pouquinho maior, mas não deve ultrapassar 16 metros por segundo. Nós também ainda podemos continuar falando, né, sobre as velocidades máximas em relação à velocidade máxima, né, angular, em função do número de dentes do pinhão e em função do passo. Vamos aqui então, por exemplo, observar uma corrente de rolos com um número de dentes de pinhão igual a 19. Nesse caso, para correntes, né, com passo de 12,7, a máxima velocidade recomendada para esse estilo, né, de transmissão é de 2.400 rotações por minuto. E à medida que o passo da corrente é maior, essa velocidade recomendada máxima também é menor. Mas e por que isso acontece? Isso ocorre porque nós vimos que quando nós temos, né, uma transmissão com correntes menores, né, de passo menor, nós vamos ter uma transmissão mais equilibrada, mais suave, com menor efeito poligonal, com menor choques, menor desgaste, menor vibração. Então, por isso que é recomendável aplicar aplicar em uma transmissão no dimensionamento correntes com menor passo, porque nós vamos ter uma transmissão de uma forma mais suave e mais equilibrada. Ainda existem nós trouxemos, né, em destaque desta tabela o número recomendável máximo, né, de rotações para as correntes de rolo e também com aqui em função do número de dentes do pinhão, mas isso também pode ser aplicado para correntes, né, do tipo de rolos cilíndricos e também para os elos dentados. Vamos aqui seguir e vejam, esse gráfico eu trouxe, ele foi trazido a partir da referência do Niemann, que eu falei para vocês lá na primeira parte, né, da videoaula do livro de elementos de máquinas do Niemann, e nessa tabela nós conseguimos fazer a especificação do tipo de corrente, nesse caso uma corrente de rolo simples. Nós conseguimos ter uma estimativa sobre a especificação do tipo da corrente em função do passo da corrente, mas para isso nós vamos entrar com informações sobre a rotação do eixo mais rápido e também da transmissão da potência. Então, com essas duas informações, que são baseadas na rotação do eixo mais rápido e também do nível de potência, nós conseguimos observar qual que é o passo que nós vamos ter como estimativa para nós aplicarmos no sistema de transmissão que nós estamos fazendo o dimensionamento. E as opções de passos que são normatizados, né, pela NSI e também pela norma DIN são quais? São passos como, por exemplo, de 6 mm, 8 mm, ou então 9,53 mm, 12,7 mm, 15,88, 19,05, 25,4, que é 1 polegada, e ainda
tem a opção de passos para corrente ainda maior, como por exemplo 38.1. E essa especificação, né, essa tabela, ela é baseada numa especificação ou num dimensionamento para uma estimativa de vida útil de aproximadamente 10.000 horas com um alongamento da corrente de até 2%. E esse alongamento ocorre devido ao desgaste da corrente. A corrente é um elemento de transmissão flexível, mas ele é um componente mecânico que, devido aos choques, à vibração, isso vai trazer para a corrente um desgaste, e esse desgaste vai ser resultado em um alongamento. E esse alongamento máximo permissível é de até 2%, e nesse caso, nós fazendo essa estimativa de seleção do passo, nós vamos ter uma vida útil de até aproximadamente aí umas 10.000 horas. E nessa especificação também, nós podemos fazer alguns cálculos importantes. E os cálculos que nós aqui vamos fazer são baseados principalmente para observação da força tangencial que está associada na transmissão dessa potência. E a força, né, melhor dizendo, essa força de tração que está associada na transmissão da potência, ela é composta por duas componentes. A força tangencial, que é a força principal, que é associada com a potência e com a velocidade, né, da transmissão, a potência motora e com a velocidade que ocorre essa transmissão, a velocidade tangencial. Então, essa é a forma, né, que nós calculamos a força tangencial. A força tangencial pode ser calculada, né, em função da potência, já que potência é igual à força tangencial vezes a velocidade tangencial. Então, isso é uma equação básica, né, da física. E ainda nós podemos também fazer essa especificação em função do torque, já que também a força tangencial é igual ao torque relacionado com o raio. Aqui o raio especificado em diâmetro, né? O diâmetro, já que o raio é o quê? É o diâmetro dividido por 2. Além disso, a força tangencial, ela ainda possui a força, né, de tração, melhor dizendo, a força de tração, ela também possui uma componente da força centrífuga. Da mesma forma, né, que nós estudamos já lá nas correias, né, nas especificações de correias, nós vimos que lá também tinha uma componente da força centrífuga. Aqui também não é diferente. E da mesma forma, ou de forma semelhante, nós vamos calcular essa força centrífuga em função do peso do componente. Nesse caso, é a corrente, o peso da corrente especificado em quilograma por metro, multiplicado pela velocidade tangencial ao quadrado. E essa formulação é muito similar ao que nós vimos naquela formulação que nós fizemos para as correias, já que aqui a velocidade tangencial é o quê? Velocidade tangencial é ômega-r. E além disso tudo, uma outra equação bastante importante que nós vamos utilizar, que vejam que nós aqui podemos aplicar a velocidade tangencial. Mas como que nós calculamos essa velocidade tangencial em uma transmissão por correntes? Nós vamos calcular essa velocidade tangencial em função do passo da corrente, em função do número de dentes da roda dentada, em função da velocidade angular, aqui especificada em revoluções por minuto, também comumente chamada como RPM. Isso aqui numa relação de um fator aqui de multiplicação de 60 vezes 1000. Mas como que nós chegamos a essa formulação? Como que nós chegamos a essa formulação em que a velocidade tangencial está sendo especificada em função do passo, em função do número de dentes, em função da rotação? Vamos aqui então na sequência melhor
mostrar esse equacionamento. Vamos aqui então mostrar, né, fazer uma indicação de como que nós podemos alcançar esse resultado, em que nós temos então a dedução da velocidade tangencial. Então vamos aqui escrever velocidade tangencial. Essa velocidade tangencial, ela está sendo especificada em metros por segundo. Bom, legal, né? Vamos ver aqui. Então, nós temos a velocidade tangencial. Então, essa velocidade tangencial. A velocidade tangencial, ela também pode ser escrita como velocidade tangencial é igual a ômega R. A ômega R. Também é uma equação que nós vemos que é básica, né, lá da física. Uma outra forma, né, de nós escrevermos essa equação é da seguinte forma. E velocidade tangencial é igual ao diâmetro né, dessa roda dentada dividido por 2. Porque o diâmetro dividido por 2 é o quê? É exatamente o raio. Então é só uma forma de reescrever essa equação. Agora, nós vamos melhor compreender como que nós calculamos esse diâmetro. Nós vimos lá na aula passada que uma das formas, né, que nós podemos, né, calcular esse diâmetro é da seguinte forma. Nós podemos calcular em função do comprimento da superfície. O comprimento, né, o comprimento da circunferência, o comprimento em função do comprimento da circunferência dessa roda dentada, já que o comprimento da circunferência é igual ao π vezes o diâmetro. Então, esse aqui é o comprimento de uma circunferência e o comprimento da circunferência, no caso da roda dentada, pode ser especificado em função do número de dentes. O número de dentes, no caso da roda dentada, é especificado pelo Z e em função do passo. Então, eu vou multiplicar em função aqui do passo. E esse número de dentes em função do passo é exatamente o comprimento da circunferência. E isso vocês podem melhor observar lá na videoaula passada, onde nós estávamos falando sobre a geometria da roda dentada e também da corrente. Então, o comprimento da circunferência é igual ao número de dentes vezes o passo. Então, é igual ao πd. Logo, nós podemos isolar esse valor do diâmetro. Nós podemos fazer da seguinte forma. Nós podemos aqui isolar o diâmetro, dizendo que o diâmetro é igual ao número de dentes vezes o passo dividido por π. Bom, legal. Então, isso aqui é o diâmetro, né? É a forma que nós calculamos o diâmetro
da roda dentada. Agora, nós vamos fazer o equacionamento da velocidade angular. Nós vamos fazer o equacionamento da velocidade angular. A velocidade angular, nesse caso, ela está sendo especificada em radianos, né, por segundo. Então vamos aqui colocar essa formulação, né, já que ela está sendo especificada em radianos por segundo. Nós vamos considerar nessa formulação a rotação em RPM. Normalmente, na mecânica, nós consideramos o N para a representação da velocidade angular, né, em rotações por minuto. Então, eu vou aqui colocar também, né, vou colocar essa indicação que nós estamos aí considerando a rotação angular, né, em revoluções por minuto, em RPM. Só que para transformar essa velocidade angular em rotações por minuto, sendo indicada em radianos por segundo, nós vamos ter que fazer algumas considerações. Como? Quais considerações? Por exemplo, nós vamos ter que multiplicar por 2 π radiano. Por que 2 π radiano? 2 π radiano equivale a uma revolução. E outra consideração que nós vamos ter que fazer vai ser o seguinte: nós vamos também ter que multiplicar por 1 minuto, e esse 1 minuto vai estar relacionado com 60 segundos, porque 1 minuto equivale a 60 segundos. Logo, nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver se eu consigo aqui representar, né, a anulação. Bom, enfim, essa parte aqui da revolução, nós vamos ter anulado, vai ser anulado com essa parte aqui da revolução, o minuto vai ser anulado com esse minuto, e nós vamos ter a seguinte formulação. Nós vamos ter que a velocidade angular em ωr vai ser igual a n de rotação vezes 2π, né? Vai ser 2 π radiano, 2πn sobre 60. Então, a velocidade angular, né, a velocidade angular em radianos por segundo, em função da rotação, né, explicitada em RPM, vai ser o quê? Vai ser 2πn sobre 60. Agora, então, nós já podemos fazer o seguinte. Nós já conhecemos, né, esse valor dessa velocidade angular especificada em função da velocidade angular em rotações por minuto, e também nós já temos aqui o valor do diâmetro também especificado em função do número de dens e em função do passo. Então agora é só a gente fazer uma substituição. Vamos aqui abrir um espaço maior, né, para a gente fazer esses cálculos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma cópia e vou substituir. Vou substituir, por quê? Eu vou ter o seguinte. O ômega é igual a 2πn sobre 60,
e ainda eu vou multiplicar. Por quê? Por essa parte, onde eu tenho o valor do diâmetro. E o diâmetro é o quê? É ZP, que é o número de dentes, ZP dividido por π. E aqui eu vou adicionar o valor do π. Então vejam que aqui o 2π vai cancelar com o valor do 2π. E eu vou ter, então, a seguinte formulação. Eu vou ter agora PZN dividido por 60. Só que vejam o seguinte, pessoal. Aqui, para eu ter a velocidade tangencial em metros por segundo, eu tenho que especificar o valor do passo em metros. Só que, normalmente, nas tabelas, em qualquer catálogo comercial que vocês vão observar, nós vamos ter o passo em milímetros, porque é uma dimensão pequena, então, normalmente, ela é especificada em milímetros. Para eu fazer essa conversão do milímetros para metro, eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter que dividir por 1000. Então, vamos reescrever isso fazendo a seguinte conversão. Agora eu vou multiplicar por 1000. Dessa forma, eu tenho uma entrada do passo em milímetros, porque eu divido por 1000. O número de dentes é um valor inteiro. E a rotação, nós vimos que ela tem uma entrada em rotações por minuto. Então, aqui nós alcançamos, né, a nossa definição, né, da velocidade tangencial aplicada, né, para a corrente em metros por segundo em função do passo em milímetros, em função do número de dentes da roda dentada e em função da velocidade angular especificada em rotações por minuto. Então vamos aqui colocar esse equacionamento aqui nessa parte de baixo e vamos dar seguimento às especificações. Então, o nosso cálculo, né, dessa força de tração que é aplicada na corrente, ela é função da força tangencial, a força tangencial aplicada na corrente que nós calculamos em função da potência e da velocidade, já que potência é igual a força vezes velocidade, essa potência, essa força de tração, essa força tangencial, ela pode ser calculada também em função do torque, né? Já que a força tangencial é igual ao torque dividido pelo raio. Bom, essa é as forças, né, que estão envolvidas na transmissão da corrente. Mas qual que é a máxima carga, né, que pode ser aplicada na transmissão da força, né, na transmissão da potência? Na especificação da corrente, né, no catálogo, nós vamos ter uma observação, né, de uma capacidade máxima, né, de transmissão de força através dessa corrente. E essa capacidade vai ser especificada numa carga de ruptura da corrente. Essa carga de ruptura, para nós calcularmos, né, qual que é a máxima carga que nós vamos poder aplicar nessa corrente, nós vamos relacionar com um fator de segurança e também com um fator de operação. Então, dessa forma, nós estamos, de certa forma, minimizando essa capacidade de transmissão em função de um fator de segurança e também de um fator de operação. E desse modo nós calculamos, né,
qual que é a máxima carga que deve atuar nessa corrente, ou que deve ser aplicada, né, nessa corrente, melhor dizendo. Isso quando nós temos as correntes de rolo. Agora, quando nós temos correntes dentadas, nós vamos fazer um cálculo semelhante. Nós vamos ter a força de ruptura. Essa força de ruptura ela vai estar especificada no catálogo comercial da corrente, que é a máxima carga que essa corrente suporta em tração. E essa máxima carga ela vai ser multiplicada pela largura, né, dessa corrente dentada. E essa força de ruptura ela vai ser minimizada, né, vai ser para ser calculado, né, a máxima carga que deve ser aplicada na corrente, ela vai ser minimizada, vai ser reduzida em função de um fator de segurança, de um fator de operação e ainda vai ser reduzida numa relação de 10 vezes. Mas aqui então, nessas tabelas próximas, né, nós vamos ver como que nós especificamos esses fatores de segurança, esses fatores de operação. O coeficiente de segurança é especificado em função da velocidade de rotação da menor roda dentada e em função do passo. Então, vamos aqui tomar um exemplo. Vamos imaginar que a rotação sobre a menor roda dentada equivale a 1000 rotações por minuto e nós estamos trabalhando com uma corrente com passo de 19,05 milímetros. Nesse caso, o coeficiente de segurança vai ser igual a 12,9. Vamos tomar outro exemplo. Imaginemos que nosso caso tem uma transmissão, né, em que a rotação da menor roda dentada equivale a 1.600 rotações por minuto e nós temos, nesse caso, uma corrente sendo especificada com passo de 12,7 milímetros. Então, para isso, né, neste caso específico, nós vamos aplicar um coeficiente de segurança de 13,2. E aqui, né, nós temos, né, novamente trazendo, né, uma recomendação falando, né, sobre a relação, né, de transmissão, que ela deve ser no máximo, né, 10, né, tem que ser menor que 10, mas idealmente ela é menor ou igual a 6. Nós falamos do fator de segurança, agora vamos falar sobre o fator de operação. E o fator de operação ele é calculado a partir de uma composição do fator de serviço, o fator de lubrificação e o fator de posição. O fator de serviço depende se a carga é constante, se a carga é constante com impactos, ou se essa carga ainda possui, né, impactos fortes. Vejam que, no caso, né, de impactos fortes, esse fator de serviço ele é maior em relação, por exemplo, se a carga é constante. Outro tipo de fator está relacionado com a lubrificação. Em caso de lubrificação constante, esse fator é igual a 1. Porém, se a lubrificação é periódica, o fator equivale a 1,3. Porque, é claro, uma lubrificação constante reduz, né, o atrito entre a corrente e a roda dentada. Por isso que o fator relacionado à lubrificação, nesse caso de uma lubrificação constante, é igual a 1. E ainda, na composição do fator de operação, nós vamos observar o fator de posição. Em caso, né, que nós temos os eixos, né, dispostos, né, de uma forma horizontal, nós vamos ter um fator, quando ele está nessa forma horizontal, ou então menor, numa posição menor, 45 graus,
nós vamos ter um fator relacionado à posição igual a 1. Porém, se o ângulo é maior que 45 graus, nós vamos considerar um valor, por exemplo, de 1,3. Nesse dimensionamento das correntes, nós ainda podemos calcular, por exemplo, o número de elos dessa corrente. E esse número de elos depende de quais entradas? Depende do número de dentes da roda dentada menor, também do número de dentes da roda dentada maior, depende da distância entre centros dessas duas rodas dentadas, depende do passo, e aqui nós vamos também calcular em função da diferença entre o número de dentes da roda dentada maior em relação ao número de dentes da roda dentada menor, relacionado com 2π. Isso aqui sendo elevado ao quadrado e ainda multiplicado pelo passo da corrente relacionado com a distância entre centros. E nós vamos também observar aqui uma recomendação. Quando nós estamos fazendo um dimensionamento, né, para uma transmissão com rodas dentadas e correntes, nós vamos tomar a seguinte relação. Quando nós dividirmos a distância entre centros relacionada com o passo, é recomendável que o valor ele esteja entre 30, seja maior, né, maior que 30, porém menor que 50. Então, ele vai estar, né, de certa forma, entre 30 e 50, nessa relação entre a distância entre centros relacionado com o passo. Essa é uma recomendação para a transmissão, já que, vejamos, né, vamos analisar, essa distância entre centros não pode ser muito grande, mas também não pode ser muito pequena. E qual que é a relação? Bom, essa relação da distância entre centros e relacionado com o passo, isso aqui então tem que ficar, esse cálculo, né, desse valor tem que ficar entre 30 e 50. Tendo o número de elos da corrente que nós calculamos, podemos calcular utilizando essa formulação, nós também podemos especificar o comprimento da corrente. E o comprimento da corrente pode ser calculado utilizando o número de elos da corrente multiplicado pelo passo, que é a distância entre os elos. Agora, nós vamos fazer um exercício baseado pelo método de Niemann. Antes de falar para vocês sobre esse exercício, né, existem aí dois métodos bastante utilizados. Tem um método de Niemann, que nós vamos ver agora, e também existe um método de Shigley. Ambos os métodos são bastante práticos e fáceis, né, de vocês fazerem essa especificação e esse dimensionamento do sistema de transmissão por correntes e rodas dentadas. Mas antes de apresentar esse exercício, né, vale lembrar, né, sobre as formulações que nós vimos, né, como que nós calculamos a força de tração que está sendo aplicada através, né, da transmissão pela corrente, que é uma composição da força tangencial somada com a força centrífuga. Nós que também aqui nessa aula vimos como nós calculamos a velocidade tangencial especificada em metros por segundo, e também nós vimos os parâmetros de dimensionamento para as correntes, que é baseado principalmente na velocidade máxima, né, de transmissão, e também considerando recomendações básicas, né, em função do número de dentes da roda dentada. E esse exercício nós vamos calcular, nós vamos fazer esse exercício, né, de seleção de correntes numa próxima aula. Então, até lá e um obrigado.